Graça e paz, tudo bem? Que alegria, que privilégio. Mais uma aula do nosso Instituto Servos de Ensino, a nossa avenida de edificação, a nossa avenida que visa gerar crescimento espiritual, contribuir para essa obra tão maravilhosa do Espírito Santo no nosso coração, na nossa comunidade de fé. Hoje vamos pensar sobre o módulo Compreendendo os Propósitos Bíblicos e vamos refletir sobre a essência da adoração. Essa será a nossa jornada, a nossa caminhada. E nós tivemos já o módulo Cartas à Igreja, o livro do Francis Chan, foi um tempo precioso. Pensamos sobre o propósito da comunhão, o aspecto missional da igreja. Caminhamos também no módulo Plano Mestre de Evangelismo com os nossos irmãos Guilherme e Ana Paula. Foi um tempo também de edificação. Pensamos especificamente sobre o propósito bíblico do evangelismo. No módulo Compreendendo os Propósitos Bíblicos, tivemos duas aulas, uma sobre discipulado com a nossa irmã Priscila e uma outra aula sobre o propósito do serviço com o nosso irmão Pedro Menezes. Caminhamos no módulo Liderança e Integridade. Tivemos 4 aulas nesse módulo, 2 aulas com a Milka e 2 aulas comigo. Pensamos sobre relacionamentos, caráter, família e liderança. Um módulo maravilhoso. A graça do Senhor nos abençoou, a graça do Senhor trouxe alento, trouxe esperança para os nossos corações. Certamente esse módulo contribuiu para aquilo que Deus está fazendo na nossa comunidade de fé. A presente aula refere-se ao módulo Compreendendo os Propósitos Bíblicos e o conteúdo da aula está baseado no livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Esse livro do John Piper, ele trabalha diversos assuntos, um capítulo específico sobre adoração. Estamos dialogando com este livro, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, do John Piper, um livro que foi impresso pela Shed Publicações. Eu oriento a leitura desse livro também. O livro principal do módulo Compreendendo os Propósitos Bíblicos é o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, para que estou na Terra. Essa é uma edição especial, uma edição expandida, em que foi adicionado 2 capítulos a esta obra. Uma Vida com Propósitos é o nosso livro base para o módulo Compreendendo os Propósitos Bíblicos. Eu quero ler Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 ao versículo 30, fazer uma leitura a respeito de uma adoração centrada na essência e não na forma. Esse é, de fato, o conteúdo que vamos compartilhar. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 ao 30. Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento,
os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Vamos conversar sobre a essência da adoração. Quero fazer o destaque do versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O John Piper diz que a essência do louvor a Cristo é apreciá-lo. A adoração tem a ver com o derramamento do nosso coração, uma entrega a Deus de todo o nosso coração, apreciando a beleza, apreciando a bondade, a graça do Senhor Jesus. Adoração não é você receber algo, mas é você entregar o seu culto, entregar a sua devoção, o seu amor ao Senhor, e fazer isso de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Deus é bastante honrado quando as pessoas sabem que morrerão de fome e sede, a menos que o tenham em seu íntimo. Adoração, segundo John Piper, é uma fome por Deus, uma sede por Deus, e você tem a oportunidade de cultuar ao Senhor com todo o seu ser, não apenas num dia da semana específico, mas a um estilo de vida pautado na adoração e na rendição ao Senhor. O Rick Warren diz que a adoração a Deus é muito mais do que música. A adoração não deve estar presa a um lugar, a uma forma, mas de fato a essência do nosso coração rendido ao Senhor Jesus. A adoração bíblica não tem a ver com a forma ou com o estilo, mas com o conteúdo, ou seja, com a sua essência bíblica. É um erro gravíssimo quando queremos que a nossa liturgia de culto seja a mesma em outras culturas. Devemos respeitar essa diversidade. Cada nação, cada povo pode adorar a Deus de acordo com a sua cultura, com a sua forma, e não devemos julgar a cultura do outro a partir da nossa cultura, achando que a nossa forma de adorar é a correta. Devemos expandir o nosso pensamento acerca disso. É muito mais, a importância não tem a ver com a forma, mais com o conteúdo. Vamos pensar, refletir sobre isso. O louvor glorifica a Deus e edifica a igreja à medida que cantamos a palavra de Deus e expressamos nossa gratidão a Deus pela sua grandeza, pelo seu amor. Muito mais do que a forma, devemos nos atentar ao conteúdo, devemos expressar uma adoração centrada na palavra de Deus. Adoração é muito mais que música, mas a música coopera para que a igreja seja edificada. As poesias, por isso devemos compor, devemos criar, devemos desenvolver uma comunicação a partir da música, a partir da poesia, centrada na palavra de Deus, centrada no conteúdo. Muito mais do que no estilo, no ritmo, devemos nos atentar à essência. O louvor, portanto, glorifica a Deus, edifica a igreja, à medida que cantamos a palavra de Deus e expressamos nossa gratidão a Deus pela sua grandeza. A palavra grega usada para adoração é proskinel, que significa prostrar-se fisicamente diante da majestade visível. Os gregos tinham esse conceito da adoração como se prostrar diante de uma majestade visível. Devemos nos prostrar diante do Senhor em adoração, em rendição, em quebrantamento. A adoração é um coração quebrantado, um coração contrito diante do Senhor, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua pequenez e olhando para um Deus maravilhoso, um Deus grandioso que nos ama, que recebe a adoração do seu povo,
porque é um Deus que tem prazer no relacionamento, um Deus que tem prazer na comunidade, na comunhão, na coinonia. Adoração é você se prostrar diante do Senhor. Atualmente, Cristo não está visível para ser adorado. Portanto, a adoração é algo radicalmente internalizado e desambientado. A adoração não está presa a um lugar. A adoração não pode ser sacralizada por um lugar, por um dia na semana. O Espírito Santo, ele ampliou esse sentido da adoração a Deus. Nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, em todo tempo, em todas as oportunidades, podemos e devemos adorar ao Senhor de todo o coração. Uma realidade espiritual íntima substitui o local geográfico da adoração. E o diálogo de Jesus com a mulher samaritana reforça esse pensamento. A adoração é em espírito e em verdade, não mais neste monte ou em Jerusalém. A verdadeira adoração procede de um coração rendido a Jesus. Uma outra palavra utilizada para adoração é servir. Quando adoramos a Deus, servimos ao Senhor. Servimos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Paulo servia a Deus. Romanos 1:9. O Deus a quem sirvo de todo o meu coração, pregando o evangelho do seu Filho. A adoração, ela é pelo Espírito de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Adoramos pelo Espírito de Deus. Não temos confiança na carne. A adoração é uma rendição a Deus, um coração totalmente quebrantado, que dignifica, que exalta o favor de Deus, a graça do Senhor. Ele recebe a nossa adoração, o nosso louvor, não pelos nossos méritos, mas mediante a graça, mediante o favor de Cristo, que se entregou por nós e que nos possibilita agora oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, um sacrifício de louvor através do coração quebrantado. O véu foi rasgado, por isso podemos nos aproximar diante do Senhor, diante do trono da graça, com confiança, sabendo que Ele recebe o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração, pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, você pode se aproximar do trono da graça com confiança, confiando no amor e na graça do Senhor Jesus. A adoração é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. No Novo Testamento, o sacrifício do templo e o culto sacerdotal são substituídos pelo louvor e pelas ações de graças nos lábios. O autor de Hebreus nos fala sobre o sacrifício de louvor. Eu quero ler Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Olha que texto maravilhoso, comunicando a respeito da adoração neotestamentária. A adoração é por meio de Jesus. Por meio dele somos encorajados a oferecer continuamente. É um estilo de vida. O Espírito Santo habita em nós. Portanto, o nosso estilo de vida agora é um estilo de vida de um adorador
prostrado, quebrantado diante da majestade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. E o texto explica o que é esse sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Interessante que o autor associa a adoração ao serviço. O sacrifício de lábios a ações práticas na comunidade, ações práticas missionárias, e o texto traz para a gente essa verdade. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Estamos diante da pandemia, estamos diante de um cenário de crise econômica, temos a oportunidade de praticar o bem, temos a oportunidade de repartir com as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. E isso tem a ver com adoração, isso tem a ver com sacrifício de louvor, e o Senhor se agrada desses sacrifícios. Adoramos a Deus pregando o Evangelho, adoramos a Deus servindo na obra missionária, adoramos a Deus amando o próximo, cooperando com a igreja local, contribuindo com ofertas voluntárias. Portanto, amplie o pensamento de que a adoração não pode ser limitada a um lugar, a um dia da semana. A adoração não pode ser limitada à música. Muitas vezes dizemos: olha, agora é o tempo de louvor na comunidade, é o tempo de adoração. Muitas vezes usamos essas expressões, mas devemos ampliar o nosso pensamento a respeito deste assunto tão importante que é a adoração bíblica, a adoração centrada em Jesus. Devemos adorar a Trindade, adorar o Senhor, que é santo, que é maravilhoso. A adoração a Deus, ela é uma experiência introspectiva que se manifesta de forma exterior num estilo de vida centrado em Deus e no amor ao próximo. A essência da adoração não sacraliza um lugar, um templo, um auditório e um dia da semana específico. No Antigo Testamento, a adoração estava associada ao povo de Israel, num lugar com uma base formalizada e uma base fixa. O Novo Testamento amplifica esse conceito. No Novo Testamento, a adoração ela é dinâmica. Jesus disse: vão e façam discípulos. A adoração não está presa, a adoração agora está em movimento. Quando você prega, quando você anuncia o Evangelho, quando você está numa comunidade simples, até mesmo debaixo ali de uma árvore, até mesmo num casebre, você está adorando ao Senhor, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Portanto, a adoração, de acordo com os ensinamentos de Jesus, não está limitada a um lugar, mas ela é uma adoração dinâmica. Em todo o tempo estamos anunciando o reino e adorando o nosso Deus bendito, nosso Deus maravilhoso. Vão e façam discípulos de todas as nações. Agora é o evangelho sendo pregado em todas as culturas. E é interessante que a mulher samaritana, ao receber esse ensino teológico, esse ensino de Jesus sobre a adoração, que deve ser em espírito e em verdade, ela vai ao seu povoado, ela comunica ao seu povoado esse evangelho maravilhoso do Senhor Jesus, e ela entende de fato sobre a adoração a Deus, uma adoração prática, uma adoração vibrante, uma adoração que comunica a glória de Deus pelo evangelho. A adoração passa a ser multicultural. Povos adoram a Deus e há uma beleza nessas manifestações culturais. Devemos respeitar esses contextos e entender que não há uma única forma de adorar a Deus. A essência da adoração é o que de fato importa. A adoração, como um ato introspectivo do coração, ela também pode ser de forma coletiva. Você deve entender que a adoração
ela é um ato introspectivo do coração e também podemos adorar a Deus de maneira coletiva, em comunidade. Podemos adorar ao Senhor em comunidade. Na adoração nós engrandecemos o nome do Senhor, nós engrandecemos a Deus, reconhecemos que Deus é magnífico, que Deus é glorioso, que Deus é grandioso. A adoração, ela representa uma reflexão consciente da dignidade e do valor de Deus. O John Piper diz que a essência íntima da adoração consiste em apreciar Cristo, ter Cristo como precioso, ter Cristo como um tesouro no nosso coração, e ter Cristo como nosso tesouro é a nossa alegria. Uma vida centrada em Cristo não é limitada à adoração dominical. Uma vida centrada em Cristo permeia o nosso ser e ela flui alegria, jorra alegria no nosso coração. Aquele que crê em Cristo, no seu interior, fluirão rios de águas vivas. Isso tem a ver com uma adoração dinâmica, uma adoração centrada em Deus. Uma vida centrada em Cristo não é limitada, portanto, à adoração dominical. O que se recebe na adoração é o próprio Deus. Quando você adora, você está comunicando a sua fome e a sua sede por Deus, o seu desejo de ter comunhão com Ele, um Pai amoroso, um Pai maravilhoso que nos ama e que nos permite adorá-lo pelo Espírito, aproximar da sua santidade por meio de Jesus Cristo, que mediante a sua graça, mediante o seu favor, agora nos conecta. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Podemos adorar essa Trindade Santa maravilhosa. Nós podemos declarar o nosso amor, a nossa fome e sede por Deus. O Salmo 42, versículo 1, nos diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Que quadro belo a respeito da adoração. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede, ela anseia por ti, ó Deus. Adoração não é entretenimento, adoração é uma fome e sede por Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É esse encontro de amor, é essa conexão da graça, é essa conexão que traz equilíbrio para o nosso ser, essa conexão, esse encontro que manifesta a paz que excede todo entendimento, a paz que não está presa às circunstâncias, mas uma paz que olha para Cristo e recebe dele todo o bálsamo, toda a conexão por meio dessa adoração centrada em Deus. Nada é capaz de satisfazer um coração sedento, senão o próprio Deus. Algumas pessoas equivocadamente colocam a esperança no dinheiro, colocam a esperança na fama, no sucesso, no lazer, no trabalho, na saúde, no esporte, na diversão e até mesmo nos amigos. Esse encontro que o nosso ser necessita é de fato esse encontro com Deus, e nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade pelos méritos de Jesus Cristo, tendo uma conexão, uma vida abundante, uma vida maravilhosa que o Deus nos prometeu. A essência da adoração é uma satisfação profunda em Deus. A nossa adoração ao Senhor não pode ser motivada pela barganha. A nossa motivação na adoração não pode ter como foco receber alguma coisa das mãos de Deus. Quando adoramos a Deus motivados pela barganha, devemos compreender que isso é uma falsa adoração. Uma falsa adoração. Alguns pensam adorar a Deus objetivando receber algo em troca. Isso é um equívoco. Alguns querem adorar a Deus na expectativa de receber uma prosperidade terrena, receber dinheiro,
receber uma casa, receber uma promoção na empresa, receber a ampliação dos seus negócios. Essa motivação é equivocada. Alguns querem adorar a Deus na expectativa de atrair as multidões, querem adorar para receber as multidões. Também é uma falsa motivação. Alguns querem adorar a Deus objetivando o recebimento de uma cura física, ou até mesmo de uma cura nas emoções, ou querem adorar a Deus na expectativa de que novos líderes sejam levantados, ou até mesmo que novos líderes, novos músicos surjam na comunidade, músicos excelentes, e aí passamos a adorar a Deus com o objetivo de receber algo em troca, ou que novos professores para as crianças sejam levantados, ou pensamos em adorar a Deus com o objetivo de evangelizar os perdidos. São motivações equivocadas. Apesar de a gente olhar e, poxa, eu quero atrair as multidões, eu desejo que novas crianças, novos líderes para as crianças sejam despertados, tudo isso é uma motivação equivocada. Devemos adorar ao Senhor por quem Ele é. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é digno de louvor, e devemos entender que privilégio que temos de adorar ao Senhor e adorar ao nome dEle bendito, objetivando receber algo em troca, é um equívoco teológico, é um equívoco bíblico. O nosso amor, a nossa fome, a nossa sede deve ser tão somente por quem Deus é, e Ele é maravilhoso, e Ele é digno de receber o louvor do seu povo, o louvor da sua igreja. A nossa motivação na adoração deve ser tão somente a glória de Deus, a glória do Senhor. Tudo deve ser realizado para a glória dEle. Interessante que o John Piper, ele escreveu um documento para a sua igreja, a Bethlehem Baptist Church. Ele escreveu algo interessante. Ele comunicou, fez um documento e ele informou a sua comunidade que a adoração a Deus deve ser tão somente centrada em Deus. Uma adoração centrada no Senhor. Experimentar Deus de modo que Ele seja glorificado em nossas ações. A centralidade de Deus. Adoramos a Deus pela centralidade dEle. Experimentamos Deus de modo que Ele seja glorificado em nossas afeições. O que mais desejamos é a glória de Deus. O que mais almejamos, a nossa sede, a nossa fome, é por adorar ao Senhor, por bem dizer ao Senhor. Devemos também adorar ao Senhor por causa da sua presença gloriosa. Desejamos essa presença poderosa de Deus. Na adoração, Deus se aproxima de nós com poder e se faz conhecido e sentido para o nosso bem e salvação dos incrédulos que estão em nosso meio. Isso é muito interessante. Quando nós adoramos intensamente a Deus, a sua bondade, a sua graça toca o perdido. O perdido reconhece esse chamado glorioso do amor de Deus e o Senhor se manifesta em meio à adoração do seu povo. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A adoração a Deus é um convite para a aproximação da glória maravilhosa, do amor, da graça do Senhor Jesus, e nós podemos fazer isso com todo o nosso coração, sabendo que é pelos méritos de Jesus. A adoração a Deus deve ser fundamentada na palavra de Deus. Adoramos fundamentados e saciados na Bíblia, na palavra de Deus. As canções entoadas, as orações, as saudações da comunidade, as pregações, as poesias devem responder à verdade da palavra de Deus.
devemos também, de acordo com John Piper, adorar ao Senhor com a cabeça e adorar ao Senhor com o coração, adorar com o nosso sentimento e adorar a Deus com o nosso entendimento. Não devemos entender a adoração apenas no aspecto emocional, desprovido do entendimento das Escrituras. A adoração almeja acender e manter emoções profundas, fortes, verdadeiras em relação a Deus, mas não manipula as emoções das pessoas, deixando de instigar o pensamento claro sobre as coisas espirituais, baseadas nas evidências compartilhadas exteriormente. A nossa adoração ao Senhor deve ser centrada na palavra de Deus, deve ser com entendimento. Não devemos manipular as emoções das pessoas para gerar um culto egocêntrico, um culto antropocêntrico, centralizado nos sentimentos humanos, nas afeições humanas, na glória humana. O culto é para Deus, portanto, aquele que é o alvo do nosso culto, ele estabeleceu em sua palavra como devemos adorá-lo, de que maneira devemos adorá-lo. Percebemos o crescimento novamente na nossa nação, na nossa cultura, da teologia da prosperidade. Uma teologia centralizada no ego humano, no desejo humano, numa adoração interesseira, numa adoração em que o objeto de louvor passa a ser o próprio homem. Isso é um equívoco. Percebemos também na nossa nação a teologia da prosperidade ganhando uma nova roupagem através da teologia do coach, uma teologia em que fundamenta o desejo do homem de crescimento, de aumentar sua riqueza, de aumentar sua glória, de aumentar a sua fama, e ela despreza o sofrimento humano, despreza um evangelho centrado nas comunidades, o evangelho a todas as pessoas, mas que não despreza o pobre, que não despreza a dor do homem, que não despreza a dor humana. A teologia do coach não se enquadra dentro de uma comunidade carente, dentro de uma comunidade humilde que não tem acesso à justiça, que não tem acesso às coisas básicas da vida. Portanto, se uma teologia não se enquadra numa comunidade carente, uma teologia que vai gerar ali, olha, você vai ter um carro importado, não se enquadra dentro de um contexto comunitário. Portanto, essa teologia ela é falsificada. Essa teologia não tem respaldo bíblico e percebemos uma adoração crescendo novamente na nossa nação, centralizada no próprio homem. Portanto, o evangelho ele deve continuar sendo pregado na sua pureza, fora e também dentro. Chegamos num tempo em que a própria igreja precisa ser evangelizada e nós vamos continuar comunicando o evangelho, uma adoração centrada em Deus, uma adoração bíblica, uma adoração que adora ao Senhor de todo o coração, sem interesse algum. O nosso único desejo é glorificar ao Senhor de todo o nosso coração. O John Piper diz também que devemos adorar a Deus com zelo e com intensidade. Estabeleça um exemplo de reverência. Você adora o Senhor de forma reverente, um amor intenso por Ele, uma admiração intensa pela sua glória, pela sua beleza, pelo seu amor. Devemos adorar a Deus também por meio de uma comunicação sincera. A farsa deve ser rejeitada no culto, a manipulação deve ser rejeitada na nossa celebração a Deus, a hipocrisia, o fingimento, a pretensão e a vaidade. A adoração é para Deus, devemos entender isso. Como diz João Batista, que ele cresça e eu diminua. A adoração é de fato para o Senhor. Cultive essa atmosfera de simplicidade na sua adoração a Deus. Cultive a atmosfera desse encontro radical, desse encontro íntimo com a verdade de Deus revelada em sua palavra. Devemos adorar a Deus também, visando a manifestação de Deus e o bem comum. Na adoração a Deus,
nosso coração é quebrantado, nosso olhar volta-se também ao necessitado, volta-se ao aflito, a fim de que possamos servi-lo para a glória de Deus. O espírito de amor ao próximo é compatível com a verdadeira adoração. De acordo com John Piper, nesse documento que ele escreveu à sua comunidade, muito interessante a respeito da adoração, a nossa adoração a Deus deve ser diligente. Ao pregar, eu não posso roubar a atenção das pessoas para o meu suposto desempenho. Eu não posso chamar tanto a atenção das pessoas na minha pregação, ou até mesmo no momento de louvor a Deus. Muitas vezes nós, por meio de tanto entusiasmo, não que você não tenha que ter entusiasmo, mas muitas vezes você coloca atenção naquilo que você está fazendo muito mais no seu desempenho. Devemos ter cuidado com isso, para que a atenção das pessoas não seja despertada para o nosso desempenho, para a nossa excelente técnica. Eu espero que você esteja compreendendo isso, ou para a maneira emotiva como conduzimos uma pregação, uma comunicação do Evangelho. Devemos ter simplicidade na comunicação da música, na comunicação da pregação, na comunicação da poesia, para que a atenção das pessoas não seja voltada para nós, mas para que a atenção delas mantenham-se unicamente em Deus, na glória de Deus. Portanto, devemos ter excelência diligente. A comunicação deve ser simples. Nada pode desviar a atenção do povo na adoração ao Senhor. Não devo ser negligente na minha atribuição como pregador. Por outro lado, não posso ser excessivo na minha atribuição como pregador. A negligência ou o excesso de elegância podem roubar a atenção das pessoas. Quando também não há preparo, eu roubo a atenção das pessoas. Portanto, eu devo me preparar, devo ter excelência, mas não devo ultrapassar um limite dessa excelência, dessa simplicidade, roubando a atenção das pessoas. Devo oferecer a Deus o melhor que posso para comunicar a glória dele, a excelência da naturalidade, é isso. Devemos resgatar a excelência da naturalidade. Certamente essa diligência do nosso coração a Deus permitirá que a verdade e a beleza de Deus resplandeçam. Não a nossa glória, não a nossa técnica, não a nossa habilidade, não a nossa maneira tão excelente de comunicar. Interessante que o John Piper diz que devemos mesclar a música contemporânea com a música histórica. E ele usa um texto bíblico de Mateus capítulo 13, versículo 52. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Devemos respeitar as gerações. Na nossa adoração a Deus, na nossa adoração comunitária, na comunicação do Evangelho, através da poesia, através da pregação, através da arte, através da música, devemos respeitar as gerações, entender aquilo que Deus fez no passado, que é belo, que é maravilhoso, entender aquilo que Deus está fazendo hoje, aquilo que Deus fará amanhã e unir todas essas manifestações culturais, tudo isso que Deus fez, tudo isso que Deus deu criatividade aos seus filhos e resgatar isso, respeitando as gerações, tendo um diálogo entre as gerações. E eu quero poder agradecer a sua atenção, agradecer o seu carinho, o seu amor. Eu louvo ao Senhor por mais uma aula do nosso Instituto Servos e eu recomendo que você mantenha a firmeza do seu coração, apreciando esses módulos, todo esse conteúdo preparado com muito carinho, com muito amor para servir ao seu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de adorar o seu nome na beleza da sua santidade.
Obrigado porque podemos nos aproximar do trono da graça com confiança pelos méritos de Jesus. Que a nossa adoração ao Senhor não seja motivada por falsos interesses, mas que a única motivação do nosso coração seja a glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Oramos, Pai, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.